Olha, eu acho que eu devia estar até aqui falando de uma outra coisa, mas eu na verdade vim para te provar que você é o Nelson Rubens dos currículos. Não sei se você conhece aquele bordão, eu aumento, mas não invento. Esse bordão é famoso, minha gente, famoso, e quem falava isso era o Nelson Rubens. E sabe aquela vez que você escreve no currículo seu inglês é intermediário, mas na verdade ele é básico? Então, aumentou, mas não inventou. Ou seja, você fala inglês, mas você está falando que você fala mais do que você fala. Sabe quando você fala que você fez uma viagem para o exterior e que você teve um extenso aprendizado intercultural, quando na verdade você foi tipo assim para Disney, 10 dias para conhecer o Pato Donald, sei lá quem. E por que eu tô te contando isso? Primeiro que uma amiga minha, queridíssima de internet, me sugeriu, Carol, valeu, que eu devia falar disso aqui. E eu achei realmente o tema interessante porque a gente entrou numa noia, eu vi muita gente entrando numa noia de falar da tal da Belpass, Que é essa empreendedora, tal, que morou nos Estados Unidos, trabalhou na Google. de começar a olhar todos os detalhes do currículo dela e dizer o quanto, que absurdo que ela fez. Em primeiro lugar, eu quero te dizer o seguinte, eu não tô aqui para defender a moça não, e nem para não defender a moça e tal. Eu só achei interessante a gente fazer essa discussão porque é a maneira como você fala de você mesmo no seu currículo, tá entendendo? Qual é o problema? Quando você escreve o seu currículo e você conta coisas que você de fato não fez e você aumenta muito o que você fez. É claro que no seu currículo você quer valorizar as competências que você desenvolveu num estágio, num trabalho, e isso é realmente importante. Mas não rola você ficar falando coisas que você não fez. No caso específico da Belpass, o que me incomodou foi ver, por exemplo, uma moça falando, sei lá, num blog qualquer, uma coisa do tipo assim: eu conheço muita gente mais capacitada do que ela e que não tem esse sucesso. Vamos resolver aqui um negócio, gente. Meritocracia é um negócio que não existe, minha gente, não existe. Então você dizer que tem muita gente mais capacitada que não tem sucesso é você acreditar numa bobagem ou se dar conta de que não existe essa bobagem que é a meritocracia. Sim, tem muita gente que pode ser muito mais capacitada do que ela, mas tem algumas coisas. Primeiro, a pessoa pode não ter tido recursos para capitalizar o seu conhecimento para ficar famoso. Segundo, a pessoa podia não ter talento mesmo, força de vontade, ou sei lá, para capitalizar esse negócio. Terceiro, a pessoa podia não ter recurso também. E quarto, a pessoa pode não querer fazer isso, virar famoso, dar palestra motivacional no mundo. E aí, cada um faz a sua trajetória que bem quiser. Se você tem um amigo que é mais empreendedor do que a Belpass, que bom pra ele, espero que ele ganhe tanto dinheiro quanto ela. O que a bicha fez? Ela foi lá, e como ela morou um tempo fora e fez muita coisa que a maioria dos brasileiros não fizeram, isso a gente tem que... Não adianta, a maioria dos brasileiros não fez isso, não estudou no MIT, não fez estágio no Google, não importa se o estágio era maravilhoso, se não era. A maioria dos brasileiros não fez isso, e ela fez. O que ela foi inteligente, ela voltou pro Brasil e capitalizou essa história dela. E vendeu o nome dela. Meu amigo, se você não está satisfeito com isso, você construa uma outra história, você não vá assistir os vídeos dela... Mas de nada adianta você ficar falando, eu tenho um amigo que sabe mais do que ela. Gente, ok, tá entendendo? Tá bom. E aí, o cara é mais capacitado? Pode ser que tenha alguém aí falando de linguagem e eu comece a reclamar, mas esse cara não sabe falar de linguagem porque quem fez o doutorado fui eu. Cara, cagou, entendeu? A pessoa tá lá fazendo o negócio dela. Você pode achar que o trabalho dela é raso, nenhum problema. Eu vi várias pessoas, como empreendedora eu acho o trabalho dela raso. Ok, isso é uma crítica e tá legal. Você vai parar de consumir o conteúdo dela. Mas não adianta você ficar querendo diminuir no sentido de... ela foi lá fazer estágio na Google, mas qualquer um que entra no MIT faz estágio no Google. Ok, minha amiga, você foi fazer estágio no Google? Você estava lá no MIT? Não estava. Você teve a ideia de capitalizar o seu nome? Teve dinheiro, recurso, gente para te ajudar para fazer isso? Teve. Então, tudo isso para dizer, minha gente, que eu duvido que você que está falando isso o tempo inteiro nunca deu uma aumentada no seu currículo. Nunca. Eu quero que você vá lá no seu currículo agora e você olhe a maneira como você escreve as coisas sobre você. Se você já não mentiu sobre a qualidade do curso que você fez, numa entrevista ou no currículo, se você não contou errado essa história do seu inglês, que é intermediaríssimo, você fala que é avançado, tudo isso, a história da vida da gente, a gente dá uma enaltecida mesmo no currículo. Se eu tô falando se tá certo ou tá errado, não tô falando isso, tô falando que a gente faz isso. Então, você ficar lá crucificando a coitada da Belpass porque é isso, porque é aquilo, vai adiantar nada, você vai continuar dando essa mentidinha porque o mercado de trabalho exige que você demonstre que você é o máximo. As pessoas que compram o conteúdo dela, compram porque acham que ela é o máximo, porque ela capitalizou isso. E você também faz isso para descolar um emprego, a diferença é que você não ficou famoso ainda.
Então, ou você repensa tudo isso, você como pessoa que seleciona, de olhar a verdade do outro, de entender as falhas também, e aí pronto, contratar pelas características que são boas, mas entendendo que aquilo não é um conto de fadas. E você, quando elabora o seu currículo, parar de ficar pensando que ela mentiu, eu menti só um pouquinho, ela está mentindo para 1 milhão de brasileiros. Cara, tipo, caguei pra isso aí, tá entendendo? No final das contas, todos nós somos Nelson Rubens. E nesse sentido, péssimo, porque todos nós somos um pouquinho corruptos e um pouquinho corruptíveis. Se isso te faz lembrar os tempos atuais, querido, me abraça, me beija, aproveita, vai lá e dá um like no meu vídeo, compartilha, Ai, que preguiça que a gente tá demais nisso. Então, vamos olhar pro seu currículo primeiro, para depois falar do currículo dos outros. Vamos melhorar a maneira como a gente se apresenta, para depois a gente falar dos outros, tá bom? Tá. Então chega. Tchau.